Olá pessoal, no nosso Dogcast de hoje vamos falar sobre um tema muito comum na rotina veterinária, que é o melanoma. E para ajudar vocês a entenderem melhor, sobre esse tema que afeta tanto os nossos animais, então vamos contar com 5 veterinários oncologistas que vão ajudar vocês a entenderem melhor sobre o tratamento, o diagnóstico, quais são os sinais clínicos que essa doença apresenta nos nossos animais, também qual é a patogenia da doença, como que ela se manifesta no animal. Então, para isso, vem com a gente assistir e confira mais. Para começarmos, eu vou chamar a doutora Thaís e ela vai explicar para nós o que é o melanoma, afinal. Bem, o melanoma é uma neoplasia maligna que se origina a partir dos melanócitos, células responsáveis pela produção de melanina, o pigmento que confere a coloração da pele, mucosas e pelo. Essas células estão distribuídas em diversas regiões do corpo. Por isso, o melanoma pode surgir em diferentes locais, como na pele, cavidade oral, região ocular, mucosa e nos dígitos. Nos cães, o melanoma é considerado uma das neoplasias malignas mais agressivas, pois apresenta alto potencial de invasão local e metástase para órgãos distantes como pulmões, linfonodos regionais, fígado e ossos. A forma oral e a forma digital são geralmente as mais agressivas, enquanto o melanoma cutâneo tende a ser menos maligno, embora ainda possa apresentar comportamento imprevisível. Clinicamente, o tumor pode aparecer como uma massa escura ou enegrecida devido à presença de pigmento, mas em alguns casos é amelanóico, ou seja, sem pigmentação, o que dificulta o diagnóstico inicial. O reconhecimento precoce é fundamental, pois quanto mais cedo o tumor for identificado e tratado, melhores são as chances de controle da doença e prolongamento de sobrevida do animal. Por isso, a avaliação veterinária diante de qualquer massa ou lesão pigmentada é essencial, um diagnóstico preciso e rápido. Doutora Luana, você pode me explicar onde o melanoma costuma aparecer e qual que é a sua epidemiologia? Então, doutora Camille, o melanoma costuma aparecer principalmente em cães adultos a idosos, mas ele é raro em gatos e equinos. Agora, falando um pouco sobre a epidemiologia, essa neoplasia ela tem uma maior incidência em cães de meia idade a idosos, mas sem diferença marcante entre machos e fêmeas. E as raças mais predispostas são o Cocker Spaniel, o Terrier escocês, o Poodle e o Dachshund, o que sugere uma influência genética no desenvolvimento do tumor. Em gatos, os casos são pouco comuns, mas quando acontece, normalmente eles são agressivos. Agora, sobre os locais mais comuns de ocorrência, os principais são a cavidade oral, que é o tipo mais frequente e também o mais agressivo, a pele, onde tende ter um comportamento menos maligno, digital, ou seja, nas patas, que costuma ser mais doloridos e apresenta alta taxa de recidiva. De forma geral, o melanoma é mais observado em animais mais velhos, e as lesões orais são o que apresenta pior prognóstico. Doutora Rafa, falando mais um pouquinho agora sobre os sinais clínicos, o que a gente deve observar nos animais e ficar atento que sejam de acordo com essa doença? Então, Giovana, eu vou falar, para vocês entenderem melhor, que o melanoma, ele tem vários sinais, em diferentes partes do corpo. Então, quando o tumor, ele afeta a cavidade oral, esse animal, ele pode começar a apresentar litose, ele pode começar a ter cialorreia, perda de peso, esse animal começa a ficar hiporéxico, ele começa a diminuir a frequência de alimentação dele, justamente pela dificuldade de apreensão, desses alimentos. Ele também começa a apresentar disfagia, Então, esses são alguns sinais comuns quando o tumor já está na cavidade oral. No olho, também pode afetar a íris, o corpo ciliar, a conjuntiva, Pode levar o animal a ter uma conjuntivite, pode ter uveíte, glaucoma e também ipema. O ipema é quando o sangue ele se acumula na cavidade da câmara anterior, tá? E também pode levar, o animal a ter uma cegueira.
Então, pelo fato do animal ele ficar claudicando por conta dessa massa tumoral, né, nos dígitos ali, ou na própria, né, na localização ali em cima da unha, ele começa a ter a perda de peso, né? Então, em algumas situações ainda a gente consegue observar uma fratura, né, na fenda da unha associada a esse processo tumoral. E na pele surge uma massa nodular, e essa massa ela tem uma pigmentação. Ela pode ser preta, pode ser marrom, e também em alguns casos, né, casos excessivos, elas podem ser não pigmentadas, tá? E também começa a ter lesões, e essas lesões elas começam a ficar ulceradas. Também essa massa nodular ela tem uma consistência firme e irregular. Também vale lembrar, né, que quando esse melanoma ele é benigno, ele tem um crescimento muito lento, né? E já no maligno esse crescimento é rápido, né? Tem uma ulceração, uma invasão tecidual muito grande. Então por isso é muito importante identificar. Então, esses sinais clínicos, né, que eu falei pra vocês, são sinais clínicos dos cachorros. Já nos gatos é um pouco diferente, porque é menos comum. Só que quando afeta nos gatos, o melanoma, ele é mais agressivo. E a gente tem 3 formas mais comum, né, de identificar esse melanoma em algumas regiões do corpo. Então, tem o melanoma oral, o melanoma cutâneo e o melanoma ocular. Então, primeiro, né, mais temido é o melanoma oral felino. Ele tem um prognóstico muito ruim, porque os sinais clínicos dele, né, vão incluir a litose, vão incluir a ulceração, pode ter sangramento, perda dentária, né, o animal também vai ficar hiporéxico, não vai querer comer, dificuldade para se alimentar, e esse animal também começa a ficar com uma deformidade facial. E também, né, o crescimento ele é muito rápido, muito invasivo, então ele vai pro pulmão, né, faz metástases assim, muito rápido mesmo, e pode ter metástases tanto no pulmão quanto nos linfonodos. O melanoma cutâneo felino, ele pode aparecer em qualquer região do corpo, né, mas principalmente na cabeça, nas orelhas, no pavilhão auricular, né, e ele tem mais tendência a ficar em áreas que são mais despigmentadas, tá? E as lesões nodulares, elas podem sangrar como não podem sangrar, podem ulcerar como não podem ulcerar. Então, alguns melanomas cutâneos podem ser benignos, mas os que são amelanóticos, né, os que não têm pigmentação, eles podem ser bem mais agressivos e metastáticos. Já no melanoma ocular, tem os mesmos sinais clínicos, né, do que dos cachorros. Eles podem ter, né, pode prejudicar a íris, pode ter um escurecimento também, né, o que difere um pouco, pode ter uma alveolite, um glaucoma, e também, né, com essa evolução vai fazer metástase no pulmão, né, fígado também, e pode ter uma invasão do bulbo ciliar, tá? Então, é muito importante identificar todos esses sinais e levar o seu animal no médico veterinário. Doutora Camille, como ocorre a mutação e o comportamento biológico? Bom dia, doutora Thaís. Então, o melanoma canino é uma neoplasia originada dos melanócitos, que são células localizadas na camada basal da epiderme, que são responsáveis pela produção de melanina. A patogênese envolve mutações genéticas que afetam genes relacionados ao controle do ciclo celular e à apoptose, levando a uma proliferação descontrolada dessas células. Quando os melanócitos sofrem mutações, frequentemente por fatores genéticos, traumas locais ou exposição a carcinógenos, eles perdem a sua capacidade de regulação e passam a se multiplicar de forma autônoma, invadindo tecidos adjacentes e posteriormente disseminando para os outros órgãos. O comportamento biológico do melanoma é altamente agressivo e metastático, especialmente em formas orais e digitais. O melanoma oral ele apresenta grande potencial invasivo, podendo causar lise óssea e invadir estruturas profundas da cavidade bucal, enquanto o melanoma digital ele frequentemente infiltra o osso falângico e tecidos subjacentes. Em ambos os casos, a taxa de metástase é elevada e o prognóstico é reservado. As vias de disseminação metastáticas, elas ocorrem em 2 formas principais. A via linfática, atingindo primeiramente os linfonodos regionais, e a via hematógena, pela qual as células neoplásicas elas alcançam órgãos distantes, como pulmão, fígado, que são locais de metástase mais comuns. Agora eu chamo a doutora Thaís para falar um pouquinho do diagnóstico pra gente. Bem, o diagnóstico do melanoma em cães é feito por meio da avaliação clínica, exames citológicos, histopatológicos e de imagem. O veterinário inicialmente observa o aspecto da lesão, geralmente uma massa escura, ulcerada e
e infiltrativa, podendo causar dor, sangramento ou dificuldade de mastigação quando localizada na cavidade oral. A citologia aspirativa por agulha fina pode sugerir o diagnóstico, mas nem sempre é conclusiva, especialmente em tumores melanóticos. Por isso, o exame histopatológico obtido por biópsia é o método definitivo, permitindo confirmar a origem melanocítica e avaliar o grau de malignidade. Em casos de dúvida, utiliza-se a imunohistoquímica com marcadores como MELAN-A, PNL2, S100 e HMB45, que confirmam a natureza do tumor. Além disso, é importante realizar o estadiamento clínico, como radiografias torácicas, ultrassonografia abdominal e avaliação de linfonodos, para identificar possíveis metástases. Esse conjunto de exames é essencial para definir o tratamento e prognóstico do animal. E doutora Rafa, você pode me explicar o tratamento do melanoma? Então, Camille, sobre o tratamento, né, quando o melanoma ele é diagnosticado precocemente, ele tem um bom prognóstico, né, um prognóstico muito favorável, e também nos últimos anos, né, teve uma taxa muito boa, né, para os pacientes, que devido à tecnologia, devido também, né, ao desenvolvimento das novas terapias, teve uma maior possibilidade de cura nesses animais. E atualmente, né, o processo cirúrgico, né, o tratamento cirúrgico é o mais recomendado, então tem que considerar também, né, a excisão da margem, né, dessa massa, desse tumor, né, e também, dependendo do grau da malignidade, né, desse tumor, desse estágio da doença também, é indicado, né, como terapia a quimioterapia, né, ela funciona como uma terapia adjuvante nesses casos. O melanoma, né, ele é muito resistente à radioterapia, né, então essa modalidade, ela pode ser útil em cuidados paliativos, né, quando o objetivo, né, da terapia é retardar o processo tumoral. Na oncologia veterinária, né, os protocolos terapêuticos, né, do melanoma, eles ainda estão sendo estabelecidos, então as abordagens mais comuns, né, é a cirurgia e a quimioterapia. Né? E a cirurgia ela é indicada principalmente quando os melanomas estão localizados em regiões como pele, dígitos, né, olhos, dependendo do caso, e a boca também depende muito do caso, né, porque a gente precisa tirar uma margem grande ali, né, dependendo, geralmente os casos já estão mais avançados, então tem que ter uma avaliação muito boa com o oncologista. E dependendo, né, quando já tem metástases, né, no pulmão, linfonodos, fígados, enfim, e vários órgãos aí, né, a quimioterapia, ela é útil, né, mas também vai depender de animal para animal, né, então a progressão desse tumor, né, dessas metástases também, qual vai ser a longevidade desse animal. Então tem que fazer uma terapia pensada muito, né, caso a caso para cada animal. E as drogas mais utilizadas, né, para quimioterapia é a platina, né, então os derivados da platina, como a cisplatina e a carboplatina, né, são as drogas mais utilizadas, e a carboplatina é uma droga utilizada tanto para cães quanto para gatos, e a cisplatina já não pode ser utilizada, né, nos gatos devido à sua toxicidade, então faz uma toxicidade pulmonar e leva a risco de reações sistêmicas, né, levando à morte. Então tem que saber a escolha ideal. Atualmente a gente tem a eletroquimioterapia, que ela tem se mostrado ser uma técnica bem promissora, né, para o tratamento. Essa técnica ela consiste na aplicação de pulsos elétricos no tecido tumoral. Ela promove a eletroporação celular e aumenta a permeabilidade das membranas e das drogas antineoplásicas, né? Então ela potencializa essas drogas a sua eficácia local ali. E sobre o prognóstico da doença, né? E aí? O que você nos fala, doutora Giovana? Então, Rafa, quando a gente vai falar sobre prognóstico, a gente tem que prestar atenção principalmente na espécie que a gente está falando e na localização desse tumor. Então, nos cães, a gente tem três principais, que seriam o oral, o digital e o cutâneo, onde o oral teria o pior prognóstico. Por quê? Porque ele tem alto risco de metástase, então metástase para o pulmão e para os linfonodos. Ele tem uma sobrevida mesmo com cirurgia, mesmo radioterapia de 3 meses a 1 ano, então acaba sendo um prognóstico muito desfavorável. Quando a gente fala do digital, aí o prognóstico acaba sendo intermediário. Por quê? Porque no digital a gente tem a possibilidade de fazer um amputamento cirúrgico desse digital, o que aumenta um pouco o prognóstico comparado com a parte oral dos cães.
E por último, nos cães, o cutâneo, que daí seria o melhor prognóstico, já que geralmente é benigno, ainda mais quando bem delimitado e não tá ulcerado, então acaba sendo um prognóstico muito melhor. Nos gatos, quando a gente vai falar sobre melanoma, ele é muito raro de acontecer, só que quando tem, geralmente é maligno. Então acaba sendo um prognóstico ruim também por conta de todos esses fatores, igual dos cães. De modo geral, a gente tem que prestar atenção, que nem eu falei, na espécie, na localização, tentar diagnosticar sempre precocemente para que a gente já faça a retirada cirúrgica, aumentando muito o prognóstico do animal.